Boa tarde. Então, vamos aqui tentar trazer essa discussão do Descartes para o nosso trabalho de pesquisa, né? O método que deriva, né, dessa discussão é o método que nós chamamos de método dedutivo, muito utilizado no direito, inclusive, né? Em muitos trabalhos denominados métodos como sendo elaborados sob o método dedutivo, mas nem sempre, infelizmente, nem sempre esses trabalhos estão sendo desenvolvidos realmente conforme o método dedutivo, tá? Nesses 9 anos já de experiência na área do direito, com os trabalhos de dissertação, principalmente, o que a gente vê é que a boa parte dos trabalhos é descritivo, não é dedutivo, né? E aí vocês vão tentar aqui entender por que eu estou dizendo isso, né? Também um detalhe, o fato do trabalho ser descritivo, ele não reduz a qualidade do trabalho. Não é isso, né, que eu estou discutindo. A questão é você denominar que está utilizando o trabalho, está utilizando o método dedutivo e, na verdade, você está fazendo um trabalho descritivo, né? Então, você diz que está fazendo uma coisa e faz outra. Esse é o problema. Não é a qualidade no trabalho, né? Então, muitas vezes, o que precisa ser feito? Retira-se o método dedutivo lá do trabalho e resolve a questão, tá? Mas eu vou disponibilizar aqui cadê? Eu fiz um slide. Me digam se está aparecendo aí para vocês. Tá ok? Deixa eu passar aqui. Então, aqui, dá para ver, né? O que eu coloquei aqui? Então, o trabalho dedutivo, né? O método dedutivo, ele se constrói da seguinte forma. Eu tenho uma premissa maior. Então, eu parto de uma premissa maior. O que poderia ser essa premissa maior no meu trabalho, na minha tese, por exemplo? Então, eu uso aqui o exemplo da Constituição, né? Ou uma legislação. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo um trabalho em que eu vou, principalmente em relação ao princípio da dignidade humana, né? Princípio da dignidade humana. Falei certo? Tá certo? Eu falei? Isso, né? Princípio da dignidade humana. Tá. Costuma-se dizer princípio da dignidade da pessoa humana. Da pessoa humana. Eu sabia que estava faltando alguma coisa. É isso aí. Princípio da dignidade da pessoa humana. Ótimo. Então, eu parto da Constituição e, principalmente, desse princípio. Então, eu vou ter lá um capítulo ou 2 partes, por exemplo, no meu trabalho, discorrendo sobre a Constituição, sobre esse princípio, onde ele é utilizado, tá? Beleza. Qual seria a minha premissa menor, então? Tá? Qual é a premissa menor? Seria um julgado ilustrativo, em que eu possa mostrar que ele está em acordo, né? Ele está completamente de acordo com a Constituição e com esse princípio da dignidade da pessoa humana, que a decisão ela foi construída com base na Constituição. Ela não é contraditória à minha premissa maior. Ela não vai contra a Constituição. Ele tem todas as características, né? E ele está enquadrado na Constituição. Então, eu tenho esse caso específico, esse caso ilustrativo, um fenômeno, por exemplo, algo que ocorre. Mas, veja, essa premissa menor, ela não pode ser contraditória, ela não pode negar a minha premissa maior. Por quê? Porque eu parto do princípio de que a minha premissa maior ela é verdadeira, certo? Dentro do pensamento do autor. A partir disso... Estudo de caso, né? Oi? E nem por isso é um estudo de caso. Nem por isso é um estudo de caso, não necessariamente um estudo de caso, tá? Aí vai depender como que você vai discorrer, né? Lembra que a gente comentou, né? Como que você vai tratar esse caso, né? Então, não necessariamente um estudo de caso. Eu posso trabalhar com uma jurisprudência, né? Com um caso julgado e tal, tá? E aí, eu vou para a conclusão. A minha conclusão, ela vai explicar o caso à luz da teoria, né? Explica a premissa menor à luz da premissa maior. Então, eu concluo que a minha premissa maior está de acordo, né? Não há conflito aqui. Então, eu estou desenvolvendo um trabalho de acordo com o método dedutivo.
O que a gente vê muitas vezes é que não há essa premissa maior do trabalho, né? Muitas vezes discorre-se sobre um determinado assunto, denomina-se que o trabalho está sendo desenvolvido de acordo com o método dedutivo, e não há, por exemplo, o estudo de um caso ilustrativo ou um fenômeno, algo que possa ser descrito à luz da minha premissa maior. E aí eu digo, está errado? Está errado o fato de usar a denominação do método dedutivo. Pode só troco para um trabalho descritivo, que é também tão importante quanto, tá? Veja o que eu coloquei aqui embaixo, o verde ali, um quadrado verde. Não há espaço para contestação. Então, por exemplo, eu não posso apresentar aqui um caso ilustrativo que ele se contraponha ao princípio da dignidade da pessoa humana, por exemplo, né? Em que não tenha sido levado em conta, ou que, né, tenha sido desconsiderado. Por quê? Porque para Descartes, né, eu tenho uma premissa maior que ela não é contestável, né? E a premissa menor, ela é um exemplo, ela se constrói, ela se define com base na premissa maior. Será que deu para entender? Mais ou menos como é que eu construo o meu trabalho de tese, por exemplo? Digamos, vocês querem vão elaborar a tese de vocês, e o método definido para fazer isso é o método dedutivo, né? Vocês conseguem visualizar isso no trabalho? Como é que vocês vão construir esse trabalho? Sim, mas eu não testo em nenhum momento, nem contestando. Se você contestar, você não está elaborando o teu trabalho de acordo com o método dedutivo, porque para o autor não há contestação, né? Ele considera a premissa maior como verdadeira, como se Deus, né? Deus não se contesta a Deus. Então, nesse sentido... Oi, pois não. Então, a premissa menor seria só uma confirmação. Uma confirmação. Você vai verificar, você pode apresentá-la e verificar que ela atende à premissa maior, que ela está de acordo com a Constituição, de acordo com o princípio, por isso, né? Aí, nesse momento, você vai descrever como que ela se encaixa, né? Como eles falam, você vai separar por partes e vai mostrar como que ela atende a essa premissa maior, como que ela está de acordo com a premissa maior. Professora, vamos dizer assim, a premissa menor poderia ser um exemplo do que eu citei na premissa maior? Poderia ser um exemplo, né? Sim. Aí você vai mostrar por que esse exemplo ele está de acordo com a tua premissa maior, com a tua teoria. Por quê? Aí você vai dizer, olha, nesse determinado momento aqui foi decidido isso, aconteceu aquilo, e isso está de acordo com o artigo tal da Constituição. Ok? Tá, obrigada. Ou de qualquer outra teoria que você utilize como uma teoria maior, né? Uma teoria de base aí, como sendo aquela teoria verdadeira, a partir do qual você está partindo. Né? Tá, obrigada. Vocês conseguem visualizar isso no trabalho? Não? Não, Elson? Professora, uma questão aqui. Então, basicamente, o que nós teríamos de diferenciação, que a gente às vezes pensa que método hipotético dedutivo, do dedutivo é que o hipotético dedutivo eu teria que levantar outras hipóteses, enquanto que no método dedutivo eu vou ter uma premissa maior e vou me utilizar da premissa menor para poder fundamentar a minha conclusão, é isso? Isso, é isso. No método hipotético dedutivo que a gente vai ver, existe uma hipótese a ser testada, né? Precisa ter essa hipótese. Então, nesses casos, e há alguns casos que também há confusão nisso. O autor do trabalho, o doutorando, o mestrando, desenvolve o trabalho e coloca lá. Meu artigo, por exemplo, meu artigo se desenvolveu pelo método hipotético dedutivo, e você não encontra nenhuma hipótese no trabalho. Então, ele não é hipotético dedutivo. Porque é como uma premissa do modelo é ter essa hipótese que você vai testar. Uma, duas, mas que você vai testar e ao final você vai dizer a minha hipótese se confirmou ou não se confirmou. Esse é o método hipotético dedutivo. O método dedutivo, ele não necessita de uma hipótese, mas ele pode
ter uma hipótese, mas que vai apenas, a gente poderia dizer assim, uma hipótese verificacionista, né? Você vai mostrar que está correto de acordo com a tua premissa maior. Mais alguma questão? Vamos lá, eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, porque isso tem que ficar claro. Isso que eu fiz aqui, esse desenho, a gente pode chamar o desenho metodológico. Seria como é que é o outro termo? É o delineamento metodológico do trabalho. Tá? Se alguém perguntar para você, você tem condições de fazer um delineamento, um desenho de como você vai construir esse trabalho, né, metodologicamente? Então, esse aqui seria um desenho, você poderia colocar ali, né? Parto do método da Constituição, depois eu vou descrever um caso, vou mencionar um julgado, e vou descrever esse julgado de acordo com a premissa maior e faço a minha conclusão. Esse é o meu delineamento metodológico do trabalho, é o desenho metodológico, né? Quer dizer que se eu tiver um contraponto, eu vou para o dialético. Depende, né? Depende do como você vai trabalhar esse contraponto, né? Depende de como você vai trabalhar o contraponto. A gente pode mostrar, depois a gente fez também um desenho metodológico do método dialético, né? Não é tão simples assim, né? A gente pode trabalhar isso depois também. Tu quer comentar alguma coisa, Edmilson? Só com relação à questão do método do dialético, que depois a gente vai também fazer uma reflexão sobre. Tá bom, Elcio? Vai ter um momento para a gente, para não misturar muito, Eu fiquei com uma dúvida a respeito da diferença ali em relação ao método dedutivo e o método hipotético dedutivo, quando se disse que no método hipotético dedutivo necessariamente tem que ter uma hipótese, mas no método simplesmente dedutivo pode haver uma hipótese. Gostaria que fosse mais aclarada essa questão. Está sem som. Está desligado. Tá. Vocês continuam vendo aqui o método dedutivo, né? Então, eu disse que você pode ter uma hipótese verificacionista. Você pode colocar lá, né? Tenho como uma hipótese, por exemplo, que o julgado atende ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então, você só vai verificar, porque, na verdade, você vai confirmar, né? Porque o método dedutivo é isso, você parte de uma premissa maior, que você deriva, então, num caso ilustrativo, você demonstra que num caso menor, uma premissa menor, essa premissa maior ela está presente, né? Ela se constitui a partir da premissa maior, e aí você vai para a conclusão e você diz sim, minha premissa menor corresponde à premissa maior. Então, a tua hipótese, ela foi apenas para verificar, verificacionista, mas mais verificacionista, assim, para verificar. Você não vai contestar, porque se você contestar, você está contestando Deus, né? E para o autor, você não contesta Deus. Deus é uma verdade, né? Ele é considerado como uma verdade única, né? Mas seria isso, Deus onipotente, ele utiliza isso para apresentar para nós o método. Então, se eu parto de uma premissa maior, eu não posso contestar, não para esse caso. Veja, pode ser que ela não sirva para todos os casos, mas para esse caso que eu vou apresentar como uma premissa menor, ele vai atender a minha premissa maior. Difícil, né? Não é fácil? Se fosse fácil, né, não estávamos aqui discutindo numa aula. Elcio, eu estou vendo só a pontinha da tua cabeça. Acho que caiu tua câmera aí. Ops. Opa, melhorou. E aí, vamos... mas eu não queria atropelar e mostrar o método hipotético dedutivo. Você acha que posso mostrar, Edmilson? Para o desenho ou não adianta? Eu penso que sim, mas deixar presente que a gente vai ainda ter uma sessão ou duas só para o hipotético dedutivo. Mas eu acho que didaticamente é interessante, porque a gente já vê algumas nuances, algumas diferenças entre eles.
Então, eu acho que vale a pena, mas vai ser retomado. E esse material ele vai ser disponibilizado conforme for do interesse, né? Óbvio. Então, eu vou mostrar aqui, deixa eu clicar. O método hipotético dedutivo, então. Aqui eu tenho o delineamento metodológico, como que se constrói um trabalho com base no método hipotético dedutivo. Eu tenho aqui a minha teoria de base, então eu posso manter minha Constituição e o artigo, o princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Eu vou partir de uma pergunta ou de um objetivo. Então, dessa teoria, eu derivo uma pergunta, tá? Derivo uma pergunta e elaboro uma hipótese, ou duas hipóteses. O que é uma hipótese, na verdade? É uma provável resposta. E essa minha resposta, essa minha provável resposta, ela pode ser derivada da própria teoria, ela pode ser intuitiva, tá? Mas eu diria assim, o interessante é que ela derive da própria teoria. Então, eu tenho o conhecimento da Constituição, do princípio, eu faço uma pergunta, eu elaboro uma pergunta, o que eu quero saber, né? E, imediatamente, eu coloco à prova uma provável resposta. Então, aqui, provável resposta à pergunta, articula conceito e fenômeno, né? Então, ela vai dialogar com a minha teoria e talvez um caso que eu já tenha, né? Em alguma coisa que eu possa atestar, né? Um julgado, um dado de realidade, né? Articula o conceito e realidade, aqui está 2 vezes. Ops. Depois a gente tira aqui, repetir. Tá. E o que eu faço com essa minha hipótese? Eu vou testar essa hipótese, né? Então, como que eu vou testar essa hipótese? Com dados de realidade. Então, aqui eu preciso de dados de realidade. Então, não necessariamente eu preciso fazer entrevista com as pessoas, né? Não é isso. Eu posso utilizar julgados, eu posso utilizar daí casos, né? Casos específicos, dependendo de que área do direito eu estou trabalhando. Eu posso trazer algum fenômeno atual, por exemplo, hoje, a pandemia de Covid, poderia estar testando alguma coisa nesse sentido, tá? E aí eu vou testar essa hipótese. E a minha conclusão vai ser validar ou não a minha hipótese. Então, eu validei a hipótese, a minha hipótese é verdadeira, ela ocorre nesses dados de realidade que eu trouxe? Ou ela não ocorre? O fato de eu negar a minha hipótese não é problema nenhum. Então, depois a gente vai ver para o autor o que significa negar a hipótese, né? Enquanto eu estou validando, eu posso continuar fazendo a minha pesquisa, tentando várias outras hipóteses, até que eu consiga refutar a hipótese. Isso é ciência para o autor, né? Vocês conseguiram perceber aqui a diferença do método dedutivo para o método hipotético dedutivo? Então, de novo. Mas é só eu que estou vendo aqui a outra página, né? Por que eu faço isso? Só um pouquinho. Voltei. Eu que fico me atrapalhando aqui. A diferença básica aqui está exatamente... Ai, meu Deus do céu. Gente, hoje eu estou muito atrapalhada. Tá, voltou. O principal aqui é verificar que essa hipótese, ela não é um adereço no meu trabalho, tá? Não é algo que eu jogo lá e esqueço dela, como acontece às vezes. A gente pega trabalhos que se coloca uma hipótese, primeiro, coloca-se uma hipótese de um parágrafo, assim, de 10 linhas, comprido, enorme, e que, na verdade, não tem nada a ver com a pergunta ou com o objetivo inicial, né? Então, a hipótese, ela é uma provável resposta a essa pergunta que eu intitulei aqui inicialmente. E eu vou, durante o trabalho, com os dados de realidade, testá-la, se ela é verdadeira ou não, tendo como base a minha teoria aqui inicial, minha teoria de base. Tá? Então, o que ocorre muito é essa confusão. Para que vocês são doutorandos, então eu acho assim que o mínimo que vocês podem fazer
quando vocês elaborarem ou reelaborarem o seu projeto de pesquisa, porque eu acho que muitas vezes a gente precisa reelaborar, depois que passa no processo, começa as disciplinas, até que você comece a escrever sua tese, a gente precisa adaptar com o orientador e tal. Então, quando você estiver reescrevendo o seu trabalho, é pensar o que eu quero fazer no meu trabalho, né? Com base em que método eu vou escrever? Como é que vai ser o desenho metodológico do meu trabalho? Ele vai ser dedutivo, né? Então, eu vou apenas confirmar o que está lá na minha teoria de base, a escolhida, por exemplo, ou eu pretendo fazer testes de hipóteses e testar com dados de realidade e fazer esse teste para ver se eu chego a uma hipótese verdadeira, uma hipótese que não seja verdadeira, tá? Mas vocês têm que ter isso claro. O que pode acontecer? Você diz lá, não, eu vou fazer o método hipotético dedutivo. E durante o trabalho você percebe, você já está quase terminando o trabalho e não usou teste de hipóteses, você não usou, por exemplo, dados de realidade. Você vai perder todo o trabalho? Não, você volta e muda o teu método. Né? O fato de você colocar lá, meu trabalho, ele se baseia no método descritivo, que também é aceito. Porque você faz uma análise, por exemplo, você faz uma descrição de alguns fatos, pronto. Não desmerece o trabalho. O que não dá para a gente aceitar é você dizer que vai prometer uma coisa e fazer outra, né? E não cumprir o que promete. Né? Será que ficou um pouco mais claro agora, mostrando os dois métodos? O método hipotético dedutivo e o método dedutivo? Professora, pensando no doutorado, Tá. no primeiro momento, o método dedutivo seria mais simples. Por conta disso, ele seria menos valorizado? Não. A questão do método, veja, como eu falei, para mim, como professora de metodologia, você vai entender, Cláudia, quando a gente é professora, o que eu estou avaliando? A questão metodológica. O erro, para mim, que seria grave, mas não grave, mas que seria um problema, seria você dizer que vai fazer uma coisa, me promete uma coisa e faz outra. Esse é o problema. O fato de você escolher método dedutivo, método hipotético dedutivo, método dialético, método... qual é o outro que esses dias apareceu aí? Ou se você apenas dizer assim, meu trabalho vai ser com base vai ser um trabalho descritivo. Ou você não diz nada sobre o método, e é possível também, e você descreve o que você fez. Meu trabalho foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica na primeira fase. Na segunda fase, eu fiz uma pesquisa de jurisprudencial, com tanta jurisprudência. Resolveu o problema, entende? Então, um não é melhor que o outro. Não existe essa valoração falando em metodologia de pesquisa, tá? O que há são trabalhos diferenciados. Então, por exemplo, eu não teria como justificar um trabalho de percepção, por exemplo, qual a percepção dos professores do Unicuritiba, ou qual a percepção dos doutorandos de Curitiba sobre a aula do professor José Edmilson e da professora Sandra. Vejam, eu vou fazer o meu trabalho, essa é a minha questão, e eu não vou fazer pesquisa de campo. Eu vou procurar em artigos, ou eu vou procurar nos trabalhos escritos do professor. Veja, eu consigo responder a minha pergunta sem perguntar para os doutorandos do Unicuritiba o que eles acham da aula? Eu não consigo. Então, é um trabalho de percepção que eu preciso fazer entrevista. Né? Então, esse é um trabalho, por exemplo, se eu coloco lá, é um trabalho descritivo. Então, a minha pergunta está equivocada e provavelmente eu não vou conseguir entender qual é a percepção dos doutorandos, porque eu não falei com os doutorandos. Então, esse é o erro que pode acontecer. Um determinado trabalho pode acontecer de você, por exemplo, na tua qualificação, você propõe um trabalho e a banca diz, puxa, Cláudia, nesse caso, você poderia fazer um trabalho de pesquisa em jurisprudência para ver como é que está, como é que estão os julgados, né? E aí você pode mudar um pouquinho a tua metodologia. Você entende? Mas não há uma pesquisa é pior que a outra, tem mais qualidade que a outra por conta do método. Não, tá?
O que é importante é você escolher o método e realizar o teu trabalho de acordo com esse método, né? Desenvolver, ser fiel ao que você está falando, tá? E conhecer o método. Vejam, por exemplo, a minha tese de doutorado, eu não menciono em nenhum momento método algum, né? A minha tese de doutorado era mais ou menos a percepção, mas eu acabei não trabalhando com a categoria percepção. Eu fui até o hospital e eu trabalhei com uma técnica de pesquisa que se chama etnografia. Quando meu orientador propôs esse trabalho de campo, né, empírico, ele me disse, você sabe o que é a etnografia? Eu falei, nunca ouvi falar, e não sabia mesmo. Ele falou, então você vai estudar. Então eu fui estudar para entender o que era essa técnica de coleta, que é a etnografia. A partir do entendimento do que era etnografia, eu fui para o campo estudar o meu objeto de estudo, né? E aí, para poder construir o trabalho com base numa etnografia. Eu confesso para vocês que não foi fácil. Eu fui entender um pouco a etnografia quando eu estava na metade do trabalho. Eu fiz um capítulo todo que eu achei que era etnografia, e o professor pegou aquelas 35, 40 páginas e não serve para nada. Não é isso, tá? Então, o que eu quero dizer? Se você disser assim para mim, professora, eu vou desenvolver a minha tese com base no método hipotético dedutivo. Então, procure estudar um pouco como que se constrói o método hipotético dedutivo, o que é a premissa maior, o que ele chama de premissa menor, né? Ou, por exemplo, no método dedutivo, o que se está se chamando? E olha que não é fácil encontrar trabalhos que expliquem isso, tá? Não é simples. Mas ler trabalhos que disseram que fizeram, ou que ganharam algum prêmio, ou que tem alguma observação. Primeiro eu vou estudar o método. Primeiro eu vou estudar como é que se faz jurisprudência, trabalho de pesquisa com jurisprudência. Então, deem uma olhada como que outros autores fizeram, o que é melhor, o que se exige, né, nessa técnica. E aí você desenvolve o teu trabalho. E aí qualquer crítica que vier, você tem como responder, dizer, não, o método que eu escolhi, ele se desenvolve assim, 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 assim. Aí você vai dizer, eu fiz isso, isso e isso. Né? Você pode até fazer um desenho de como você construiu o teu trabalho a partir daquele método. Ninguém vai te questionar em relação a isso, né? Então, não há trabalho melhor ou trabalho pior, em termos metodológicos. O que é importante é você prometer algo e cumprir. Você faz uma pergunta e você responde a tua pergunta. Se você chegar ao final da tua tese e descobrir que o que você respondeu foi diferente do que você perguntou, o que você faz, Cláudia? Eu mudo a pergunta. Yes, isso mesmo, muda a pergunta, tá? Porque constrói uma nova pergunta porque você não vai desmontar teu trabalho todo, né? Talvez, isso acontece com quase todo pesquisador, tá? A gente chega num momento que você vou dar uma olhada para ver se realmente eu respondi, foi isso que eu fiz? Então, é uma questão de honestidade nossa, rever o trabalho e muda a tua pergunta, né? Não foi o método que eu realizei, o que eu fiz realmente? Não tem nenhum autor que descreveu o meu método. Ótimo, então você vai descrever passo a passo o que você realizou, né? Você entendeu? Então, não tem demérito nenhum. Mais alguma questão? Elcio, ficou um pouco mais claro? Não. Não te convenci, né, Elcio? Na verdade, eu acho assim que não tem que convencer. A gente tem que tentar entender, né? Tentar entender isso mesmo. E como o Edmilson comentou, existe muita interpretação sobre esses métodos. Existe muita má interpretação do método também, né? Vocês têm, alguns aqui são professores, ou já foram professores, nós temos colegas com dificuldade, às vezes, de entender determinada coisa. Eu tenho dificuldade, às vezes, de entender determinada situação. Então, a gente tem que procurar entender primeiro, para depois desenvolver, para poder defender. Senão, como é que eu defendo? Né? E aí? Uma dúvida a respeito da formulação da hipótese. Eu inicio o meu trabalho, eu elaboro, acreditando que aquela hipótese ali ela vai ser confirmada ao final da pesquisa. Uhum. E no final, eu chego, para meu espanto, para minha surpresa,
a uma conclusão absolutamente diversa, né? Que refuta aquela hipótese inicial, né? É comum isso acontecer? Qual que é a providência a se tomar? Você reformula, coloca a hipótese contrária? Não, não é. Se não me engano, o que acontece? Quando você refuta a hipótese, você comprova que você fez um trabalho científico, não é? Não é isso, Edmilson? Quando o fato de você refutar a hipótese não significa que você errou. Ou, nesse caso, não precisa você ir lá alterar a tua hipótese, porque você testou a hipótese, você desenvolveu um trabalho, você testou a hipótese e, ao final, você diz, com base nos dados, com base na análise, no estudo dos dados, foi possível dizer que a minha hipótese está errada. O que ocorre é o contrário. Aí você vai dizer o que ocorre. Isso é a riqueza do trabalho científico. E pode acontecer também de fazer, de formular uma hipótese, essa hipótese, você já, de caso pensado, você já antevê que aquela hipótese vai ser refutada. Só que, digamos que aquela hipótese é mais ou menos um senso comum. E você, pelo fato de já ter se debruçado sobre a questão, já ter feito uma pré-análise, você pensa, essa pré-noção, ela é equivocada. Então, eu vou tomar isso como uma hipótese com a pretensão de refutá-la no final. Isso é uma sistemática comumente, ela ocorre, ela é apresentada desse jeito, é comum acontecer? Eu diria que é comum acontecer, né? Porque, por exemplo, essa você falou da pré-noção. Você conhece essa discussão. Você conhece que existem discussões que são intuitivas ou que são do senso comum, como você falou, e você vai testá-la. Então, você está elaborando uma resposta que é uma coisa comum de se falar, de se discutir, mas você quer saber se ela realmente ocorre, se isso é verdadeiro. E aí você pode testá-la quantas vezes for, quer dizer, com dados de realidade diferentes, até que talvez um dia você chegue a uma possibilidade positiva ou não chegue, né? Ela seja realmente refutável, não seja errônea, digamos assim. Edmilson, está se mexendo bastante, quer comentar? Posso. Professor, desculpa, eu entrei no FET, mas o Edilberto, fazendo a indagação dele, eu consegui fazer um vínculo com o nosso escritor do dia aí, né? O Karl Popper, a impressão, pelo menos do exemplo, que seria essa linha de pensamento, né? Corretíssimo, Cláudio. O Edilberto também. Na verdade, bom que você já tem a leitura de hoje, a leitura do Popper, que a gente vai ter que ter um tempo também para se dedicar e compreendê-lo e depois apontar alguns limites dele. É sempre assim, o meu método é sempre esse, de entender e apontar alguns limites. Isso é fazer ciência, né? Na minha compreensão. Então, eu vou dar um exemplo que talvez ajude a questão do Elcio. E é um exemplo concreto com pesquisa no campo jurídico. Tá? O pessoal da UNB fez uma pesquisa sobre o STF. Eu inclusive, estou fazendo uma pesquisa empírica sobre o STF Meio Ambiente. Então, já fiz um mapeamento dos 30 anos, né? A partir das ADIs, as ações de inconstitucionalidade. A minha pergunta é a seguinte: qual é a pergunta inicial? Porque vão ter outras. A minha pergunta é a seguinte: qual é o lugar do meio ambiente no STF? Da questão ambiental, eu fiz mais amplo. Já pensando também nas derivações, do que isso aí, os resultados e as análises que eu vou poder fazer a partir de diversos aportes sobre isso, mas a partir de dados empíricos, como, de fato, analisando o STF em ação. Tá? Seria um direito
Law in Action, né? O direito em ação. É esse tipo de questão que eu estou fazendo. Mas não é da minha pesquisa que eu quero comentar, é uma pesquisa já realizada, aliás, que inspirou essa minha pesquisa. Então, havia toda o ponto de partida desses autores, que é um grupo de pesquisa da UNB, envolvendo docentes, discentes de todos os níveis, doutorandos, mestrandos e graduandos. Então, eles chegaram à conclusão de que havia um senso comum de que o STF, de fato, não protege os direitos fundamentais, que é uma questão constitucional, né? Artigo 100 e pouco aí, que eu também não sei. Veja, isso originou a pergunta, uma pergunta gigante para o grupo inteiro. Então, o que eles foram fazer? Então, havia uma ideia de que o STF não guarda a Constituição, tal, é uma questão presente, não é dado derivado de pesquisa mesmo. É impressão, é senso comum, para usar o termo que o Edilberto usou. Então, o que aconteceu? Ele, então vamos investigar. Vamos investigar isso. Veja, não tem nenhum livro que responda isso. Só tem uma maneira de você fazer essa investigação usando o método hipotético dedutivo. Eles construíram uma grande hipótese que serviu para todo o grupo e foram analisar os 30 anos das ADIs. Tomaram como referência isso. Vamos analisar uma por uma equipe grande, né? Então dá para fazer um trabalho muito bom. E quais as conclusões que já estão publicadas? Vocês podem acessar isso a partir dos dados publicados já. Eles concluíram que eu fui tomar contato também com porque me interessa, sim, esses resultados de pesquisa, né? Então, eles concluíram que boa parte do que se passaram nesses 30 anos lá eram demandas muito mais corporativistas. Veja, isso não é uma opinião do pesquisador. Os dados mostram isso. Pelas ADIs, que você, como pesquisador, você pode checar. Se você não concorda, então vou fazer o mesmo trajeto que os caras fizeram para ver se essa pesquisa é verdadeira, porque eles explicitaram como que eles fizeram. Isso é fazer ciência, gente. E usando o método hipotético dedutivo. Ou seja, refutando a ideia, ou melhor, corroborando a ideia do senso comum, mas agora com dados de realidade e com método. Isso é fazer ciência dentro do campo jurídico, entendeu? Não tem exemplo para mim melhor do que esse, porque não é especulação, né? O cara, porque eu acho isso, eu acho aquilo. Não, isso não interessa para o pesquisador. A não ser que você transforme isso em uma hipótese, digamos que você queira usar o Popper, né, como referência, não Descartes, e não serve para isso. Se o cara vier vou usar o método dedutivo, não serve. Eu já diria de cara para o sujeito que não serve, porque ele é insuficiente, porque o propósito de Descartes é diferente do propósito do Popper. Então, a partir do Popper, sim, aí você consegue realmente... Mas veja, gente, quando você tem uma pesquisa realizada assim, que é transparente, que é pública, todos nós que entendemos um pouco de pesquisa, a gente pode ir lá e se inspirar nessa... Isso sim é pesquisa de verdade. Não é uma caixa preta. Né? Senão o cara poderia depois apresentar lá, digamos que ele não concorde com isso, que é defender o STF ou atacar, que não é o meu caso. Eu quero entender isso. Eu não tenho preocupação de como pesquisador, de atacar ou defender o STF, mas eu quero entender, porque eu, como cidadão, eu quero saber, porque quem sustenta o STF é a sociedade. Então, é uma pesquisa de extrema importância para a gente saber o que esses caras estão fazendo, né? A partir do dinheiro público. Entendeu? Se é para guardar a Constituição, por que eles fazem outra coisa? Isso sim é fazer ciência, uma ciência que pode impactar, ter rebatimento muito concreto na realidade. Entenderam? Eu acho que agora
Com esse exemplo, a gente vê como é importante isso que a Sandra estava enfatizando, de você ter transparência, de você ser capaz de apresentar o desenho do metodológico do seu trabalho, para que as pessoas possam criticar o teu trabalho. Criticar no sentido de apontar limites, de avançar dentro daquele próprio método. Entendeu? É isso. Isso é fazer pesquisa com uma preocupação civilizatória. Não é dar opinião, né, gente? Acho que vocês já entenderam isso, que uma coisa é a opinião, que é o que o Descartes condena, que é a doxa. Todo mundo tem opinião sobre, mas isso não é pesquisa, isso é outra coisa. É a opinião de cada um. Fazer pesquisa tem que ter método. Essa é a mensagem que a gente traz do Descartes, embora a gente discorde em outros pontos. E é o que a Sandra tentou enfatizar. Agora, as variações, vocês vão ver que também o que a Sandra comentou. O que define o método, na verdade, é o problema de pesquisa. Ela deu o exemplo da percepção. Não adianta você querer fazer um estudo da percepção de um determinado, do STF, digamos, se tivesse acesso, lógico, tivesse acesso para conversar com os caras. Aí valia a pena você fazer um estudo de percepção. A percepção deles sobre um determinado fenômeno atual, enfim. Seria uma baita de uma pesquisa, mas aí os caras, não, mas eu não vou te receber. Pronto, você tem que fazer outra pesquisa. Você não vai ter como responder a tua pesquisa se você não tem acesso a quem os possíveis respondentes, né? Entenderam? Então, é tudo isso, gente. Tudo isso que a gente está discutindo e vai ser um ano de debate sobre isso, para a gente entender de fato o que é fazer pesquisa. Tá bom? Cláudia, responde. Você está cochilando aí, né, Cláudia? Não, estava pensando. Não, professor, Mas está valendo, está valendo. Não, estava valendo, estava pensando. É que eu gostei muito desse seu exemplo, e a gente sente muita falta disso na área do direito, né? Você trabalhar com dados estatísticos, trabalhar realmente com dados mais palpáveis, e a gente vê isso muito nas áreas biológicas, né? Se faz isso. E na área jurídica, não sei, não tem esse hábito, e ao mesmo tempo é tão importante, né? Porque traz uma percepção do que está acontecendo. Então, acho que a questão do resultado prático é excelente. Já que a gente está numa terapia de grupo aqui, né? Na verdade, o que a gente faz na dissertação é a gente escrever para chegar à conclusão, para depois elaborar a pergunta de pesquisa, né? Então, a gente inverte todo o processo, né? Então, na verdade, a gente não fez pesquisa. Quando tem pergunta, né, Elcio? Às vezes não tem. A gente procura, entendeu? Não tem nenhum objetivo inicial, às vezes, né? Mas isso, eu diria que é uma fase, né? É uma fase da nossa vida, é uma fase da pesquisa, né? E a gente está aprendendo, né? A gente sempre fala que no mestrado você aprende a fazer pesquisa, nem sempre aprende direito, né? Porque realmente a gente tem vários problemas no meio de campo e você vai tateando muitas vezes, né? Meu mestrado foi assim também, foi um pouco de ir tateando para ver onde que você vai chegar, né? Mas é uma aprendizagem. E agora, no doutorado, é a hora da gente colocar isso em prática. Se não aprendeu antes, vamos aprender agora, né? Vamos tentar, pelo menos, né? Tentar entender. Eu acho que entender. E, a partir daí, fazer um esforço, eu diria assim, um esforço mental, né? De desenhar isso. Como que eu vou fazer isso? Vocês costumam, e eu acho isso muito legal, de montar o sumário antes, de escrever um artigo, não é? Então, agreguem a isso, além de montar o sumário, de montar esse esqueleto metodológico, esse desenho, né? Pensando como que você vai construir isso, a partir de que dados, né? A partir de que método você vai montar e vai encher aquele teu sumário. Isso é uma sugestão, acho que vale a pena tentar. Eu estava avaliando esses anos todos de contato com a pesquisa jurídica, eu
a gente tomou contato com pesquisas muito bem feitas do campo jurídico. A gente vai trazer ao longo dos nossos encontros, a gente vai trazer aqui. Isso é um indicativo de que nós, no campo jurídico também, a gente já começa a prestar atenção mais nisso, sabe? Não, porque eu acho que uma das fragilidades do nosso campo não é a opinião, não, é a partir dos dados das pesquisas que a gente já acompanhou, do estado da arte que a gente tem sobre a pesquisa jurídica. Então, a gente vê trabalhos muito bons e que isso se reflete, aparece muito já em programas de pesquisa a partir dos novos pesquisadores, pessoal que já vem e com essa formação mais atenta a esses elementos fundantes do que significa fazer ciência, em qualquer campo, na verdade. Que é uma formação que é diferenciada, que precisa mostrar essa diferença em nível de doutoramento. Porque o doutoramento realmente é um momento em que você não tem que saber tudo, é óbvio, mas você tem que entender, gente, esses elementos, que fazer pesquisa é algo que exige esforço, exige investimento de energia, estudar os métodos, para ver qual é o método mais adequado para você usar a partir da tua pergunta. E, às vezes, como a Sandra falou, às vezes adaptações, né? Às vezes tem os métodos, do jeito que eles estão postos, eles são insuficientes por conta da natureza da tua pesquisa. Então, você como pesquisador, você vai justificar e falar, olha, eu tentei usar o método hipotético a partir de Popper, mas percebi alguma dificuldade a partir do meu problema de pesquisa. Então, eu dei uma reformulada, agreguei alguma coisa. Isso é fazer ciência. Avançar a discussão sobre métodos. Na terça-feira que vem, eu vou participar de uma banca de mestrado na Federal. E o rapaz, ele trabalha com direito animal, é o tema dele. Trabalho muito bem feito, gente. E sabe o método que ele usou? Ele usou o método Foucaultiano, da arqueologia, né? Arqueologia para discutir Mas ele se apropria mais do Foucault, ele se inspira, na verdade, porque o menino foi bem criativo, apesar do mestrado, mas foi bem criativo. Ele usa o conceito a discussão da biopolítica, presente na obra de Foucault, fortemente desenvolvida pelo Foucault, e ele transforma isso em um método para pensar o direito animal, sabe? É algo assim que aquilo ali está com mais, não é uma tese, mas ela vai além de uma dissertação, sabe? Ficou no caminho ali. Então, veja, o cara diz, porque no mestrado você não precisa ser original. Como não? É uma arte também. Então, ele foi muito criativo, porque ele fez isso. Aí usa outros autores, mas o método que ele utiliza, a principal inspiração, do ponto de vista da abordagem, é o Foucault. E do ponto de vista da técnica, da coleta e tal, ele vai usar análise jurisprudencial, e também uma vasta leitura, análise de uma literatura nacional e internacional sobre o debate do direito animal. Então, a gente sempre faz esse desenho, tenta identificar o desenho metodológico do trabalho, está bem desenhado, e já na introdução. Na introdução, o garoto faz esse desenho, quer dizer, não tem, ele blindou o trabalho. Isso é que é um trabalho bem feito. Fica difícil para a gente, que a gente vai avaliar, a gente fica querendo achar pelo em ovo, né? Não é o meu caso, eu sempre valorizo, quando eu vejo um trabalho bem feito, eu valorizo bem, mas você pode pegar arguidor que quer procurar pelo em ovo, e fica difícil de achar, porque ele blindou bem o trabalho, justificou, amarrou tudo bem. Então, só tem que elogiar e publicar um trabalho desse, para que as pessoas tenham contato
e ver como que é um trabalho bem feito, em nível de mestrado, entendeu? Então, é mais um exemplo, tá? Que a gente pode dar. E ele responde as perguntas que ele se propôs a responder, responde, no final ele volta, retoma a pergunta e, olha, eu perguntei isso, demonstrei isso por meio desses dados que eu, entendeu? Um trabalho bom é esse, né? Não é opinativo, né? Da opinião dele sobre o direito animal, que a gente vê muito isso. O pessoal confundindo a militância com pesquisa. Aí é outra coisa. Você, como cidadão, você pode militar de qualquer o que você quiser, mas não misture isso com fazer ciência, né? Querer empurrar a goela abaixo que você acredita que é bom e tal. Né? É outro domínio, né, gente? Não dá para ficar misturando isso. Tá bom? Faz sentido para vocês? Vamos fazer outro intervalo, né, gente? Porque a aula hoje está densa, mas eu estou gostando muito da participação de vocês, livre, tá? É isso aí, tá bom? Vamos fazer mais um intervalo, tá, gente? Mais uns 10 minutos.